Olá, pessoal. Eu sou a Marina e hoje é um dia muito importante. Hoje eu vou fazer uma entrevista com um amigo meu que é deficiente visual. O nome dele é Juvi Passos. Eu agradeço muito, Juvi, pela sua presença. Juvi, se apresente, por gentileza. Olá, boa tarde. Sou Juvi Passos, sou pedagogo, poeta e palestrante. Estou fazendo doutorado na Universidade Autônoma de Assunção e trabalho na inclusão, no atendimento educacional especializado em sala de recursos pela Prefeitura do Recife e na coordenação pedagógica da Prefeitura de Olinda, Pernambuco. Então, hoje nós estamos aqui para conversar com o Juvi sobre a importância do Braille. Eu gostaria de saber primeiramente, como foi que você perdeu a visão? Como foi que você descobriu o Braille? Qual o seu contato com o Braille? Sou de uma família de 5 pessoas cegas. Minha mãe teve 5 filhos cegos e os primeiros conheceram o Instituto de Cegos da Bahia. Nós somos natural de Castro Alves e depois que nasceu o quinto filho cego de minha mãe, a comunidade sentiu então a necessidade de tomar providências no sentido de ver alguma solução para aquela família de 5 cegos. Foi daí que, depois de alguns encaminhamentos médicos, a conclusão que se teve foi de que o tratamento seria a escola. E aí foi quando nós fomos encaminhados para a Escola Especial Instituto de Cegos da Bahia, onde os primeiros meus irmãos tiveram contato com o sistema Braille, e nessa linhagem foi que eu segui e também fui aluno do Instituto de Cegos. Entrei em 1975 e já em contato com outros cegos. Tive também contato com o sistema Braille e com todo o processo de escolarização para as pessoas cegas. Eu diria que foi uma experiência para mim muito enriquecedora e que eu posso dizer que pude vivenciar a inclusão antes mesmo de se falar em inclusão, porque em algum momento a escolarização dos estudantes no Instituto Cegos da Bahia acontecia também na escola regular e, sendo assim, se podia experimentar as duas realidades, tanto o ensino regular quanto o ensino especial. Daí porque eu diria que, para mim, a inclusão foi uma experiência que eu tive contato mesmo antes de se dar esse processo hoje tão propagado, chamado de inclusão, e tão preconizado e defendido pela sociedade. Então, eu gostaria de saber como é o seu domínio com o Braille, com que idade você aprendeu. Meu domínio é todo porque a minha natividade de escrita e leitura é equivalente à mesma origem das pessoas que não são cegas em relação ao contato com a letra impressa, com a letra inicialmente de forma, até conseguir a expertise necessária para transitar para a letra cursiva. No caso das pessoas cegas, a letra em braille não tem a opção da letra cursiva, mas tinha, que já não está mais vigente de uma forma tão propagada quanto foi no passado, mas tinha a opção do braille abreviado, que também se chamou por aí de estenografia. E eu também fui esse estudante que, de tão brailista que fui, eu fui também alguém que teve contato profundo com o braille abreviado, de modo que até hoje eu sou um usuário particular desse sistema para encurtar os meus textos e tornar eles mais objetivos, inclusive no sentido de ganhar tempo. Então, eu lhe diria para a sua audiência que hoje eu não consigo produzir qualquer coisa que não comece essa produção através do sistema Braille. Como, por exemplo, agora, no exercício da minha função laboral, da minha função pedagógica, eu estou fazendo aqui um relatório
técnico pedagógico de um estudante aqui da nossa escola. Eu estou inicialmente redigindo esse documento em braille para depois passar para as outras plataformas. Então, eu reconheço o valor de todas as plataformas, eu tenho um contato usual necessário com muitas delas, inclusive com o celular, mas toda a minha produção nasce inicialmente do sistema Braille, como eu acho que aquilo que fica impregnado em cada um de nós se dá de forma tão primitiva que mesmo que a gente possa derivar para as novidades da demanda vigente, a gente não sai da nossa raiz. Então, o Braille, para mim, é sim um sistema de escrita e leitura de raiz. Eu também concordo, eu sou muito defensora do Braille, inclusive eu trabalho fazendo coisas em Braille, como tabelas, cardápios. É muito importante o Braille, a gente tem as outras tecnologias, mas a gente deve valorizar cada vez mais o Braille. E eu também tenho esse domínio do Braille, assim como eu conheço as letras grandes, né? Minha mãe sempre me mostrou letras, números, eu sempre tive esse contato. Minha mãe sempre me mostrou o tato, sempre me disse, ó, você não tem a visão, mas você tem que aprender os outros sentidos. E me conte, o que é que você sabe sobre a história do Braille, o surgimento do Braille? Bom, eu sei que numa dimensão mais ancestral, por assim dizer, em relação à história do Braille para a minha família, é que todos os cegos, em alguma medida, em algum momento, leram em Braille. Mas numa dimensão mais ampla e universal, nós sabemos que o sistema Braille ele nasce de um francês que fica cego desde criancinha por um acidente doméstico que ele tem mexendo na ferramentaria do seu pai. Esse cego era Louis Braille. E Louis Braille, então, que era uma criança muito esperta, cresceu com muita curiosidade e, ao ser matriculado numa escola de um cavalheiro chamado Valentin Raoui, inicialmente ele se apropriou de um sistema chamado de grafia sonora, que era um sistema de letras em alto relevo. Quando ele teve contato com um moço, um capitão da artilharia francesa, chamado Charles Barbier de La Sierra, que apresentou para ele um sistema de comunicação para os seus militares que se dava no escuro, que era um sistema de pontos e traços. Dali, Louis Braille, então, se inspirou naquela metodologia e transformou aquela metodologia no uso das pessoas cegas, adaptou e recriou, até para a gente não pensar que foi uma coisa adaptada, ele recriou, retirando todos os traços e criando todos os pontos necessários para produzir todas as combinações, transformando em letras ao que chamamos hoje de letras em Braille. Então, o sistema Braille tem essa história de mais de 200 anos a serviço da sociedade e de forma muito relevante e singular para a inclusão social de forma ampla e particular educacional das pessoas cegas. E viva Louis Braille! E viva Louis Braille, Braille! e viva todas as pessoas que leem Braille a partir do legado de Louis Braille. Com certeza, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui alfabetizada em Braille, que até hoje eu uso Braille, tanto como instrumento de trabalho, como para leitura, embora muitas pessoas achem que só as outras tecnologias têm valor. É verdade. Não, eu acho que as tecnologias elas não vieram para excluir nenhuma das que já existem, mas elas vieram para complementar, para dialogar, para ser mais uma alternativa à disposição da modernidade e do avanço da sociedade em nível de suas possibilidades de desenvolvimento global. E qual a ferramenta que você usa atualmente? Máquina, reglete? Uso máquina, uso reglete. Eu em nível do sistema Braille, eu uso tudo que produz Braille, menos as mais modernas. Por exemplo, eu não sou usuário da linha Braille. Não tive contato ainda direto com ela, para além de ouvir dizer. E não sou por questão mesmo econômica, porque o preço da linha Braille ainda não me convidou a ter acesso
a esse tipo de plataforma. Então, embora eu reconheça o seu valor para o sistema Braille e para o uso das pessoas cegas, eu também posso dizer que, do ponto de vista financeiro, ela ainda é uma meio de acessibilidade muito inacessível para a grande maioria das pessoas, inclusive para mim. Que é algo que temos que combater muito, porque tudo que é para deficiente é muito caro, infelizmente. Pois é, como é caro na sua essência a própria deficiência, principalmente do ponto de vista de suas relações sociais, como são estabelecidas. A questão do ser caro não é só uma questão monetária, nem mesmo uma questão de valor agregado em qualquer situação, mas é também uma questão de você o tempo todo ter que romper barreiras, ter que se superar. Ou seja, as pessoas com deficiência em geral e as pessoas cegas em particular, no seu processo de socialização, chega sempre perdendo o jogo, e talvez isso seja o seu motivacional para ao menos empatar quando elas não conseguem virar. E é por isso que ainda a inclusão não se pode dizer como um processo pleno, como um processo completamente incorporado na sociedade. E ao que parece, ainda está longe disso acontecer, ou talvez nem se dê, porque o que se percebe é que as demandas que circundam a inclusão, elas parecem ser maior do que a capacidade social de dar conta de superar. E aí eu falo de uma inclusão para todas as pessoas, não só para as pessoas cegas, mas também para as pessoas cegas. Apesar de todo o discurso da inclusão e da acessibilidade, ainda existem muitas coisas que não temos acessibilidade, por incrível que pareça. Muitas coisas também, a acessibilidade é só na teoria. Vou fazer, vou ajudar, vou sair bem na fita, mas na prática não é bem assim. É por isso também que o título do meu canal é Inclusão é a Solução, porque essa solução está sendo buscada, embora gradativamente. Embora isso não seja algo para nos desestimular, ao contrário, isso para nós deve ser um bálsamo para fortalecer ainda mais nosso desejo. Eu acho que o ser humano, ele sempre se mostra muito mais disposto quando o oposto está à sua disposição. Então, o que o ser humano tem demonstrado é que nas adversidades é exatamente onde ele consegue os melhores índices de superação, tanto pessoal como global. Acho que nesse sentido a nossa luta tende a continuar. E devemos lutar, sempre lutar, nunca desistir. Sempre lutar, persistir, batalhar pelos nossos ideais, não é não, Juvi? Pois é, porque enquanto qualquer coisa vier em nosso desfavor, a nossa voz não pode calar. Com certeza, e é por isso que a gente está aí sempre para falar, para mostrar, para palestrar. Eu, particularmente, já fui para eventos organizados, que o Juvi estava lá também como palestrante, como mediador, e me senti muito bem acolhida. Gosto de participar, gosto de palestrar, gosto de ouvir, porque a gente tem que debater sobre esses temas. Aí o pessoal diz que esses temas são muito falados, ou então, ninguém escuta. Escuta sim, se a gente souber divulgar e persuadir as pessoas a escutarem, as pessoas vão escutar e vão criar mais empatia pela causa da pessoa com deficiência. E se o nosso falar for ouvido pelo menos por uma pessoa, a gente pode se lembrar daquela experiência de Elias em relação ao temporal que ele acreditou muito que ia cair apenas com um pequeno sinal. Nos evangelhos tem uma passagem lá, parece que pelo Velho Testamento, se não me engano, de que havia um tempo de muita seca, e aí Elias foi orar no deserto para pedir chuva e pediu ao seu discípulo para dar uma olhada no céu. E seu discípulo, muito descrente, teria dito: olha, tem um sinal muito longe de que vai chover, mas parece que vai demorar muito ainda. E aí Elias disse: então vamos para casa que não vai dar nem tempo de chegar em casa.
Eu acho que essa tem que ser a nossa fé. Se apenas uma única pessoa ouvir a nossa mensagem, a gente deve esperançar que essa mensagem, em alguma medida, será multiplicada de tal modo que vai chegar para muita gente e, se multiplicando e a gente não desistindo de tentar, um dia a gente, se não conseguir a plenitude, a gente certamente vai conseguir reduzir a barreira que nos impede de alcançar essa inclusão plena. Com certeza, e como eu sempre digo, o não a gente já tem, mas vamos batalhar em busca do sim. É por isso que eu continuo tentando, Juvi continua tentando, e os outros deficientes também devem tentar, pleitear os seus direitos. Sem dúvida. E essa é uma luta de todos nós, para além das pessoas com deficiência, mas de toda a comunidade. É bom lembrar que a inclusão é um direito coletivo, é um bem de pertencimento universal, é uma questão de justiça social. E justiça social é o pressuposto de que todos têm direito a ter direito. Exatamente. E pessoal, eu gostaria de dizer que o Juvi tem um canal no YouTube. Fala aí, Juvi, sobre esse canal. Poesias para Incluir é o nosso canal do YouTube, que eu convido a sua audiência a prestigiar também o nosso canal, além do canal da Marina, a se inscrever, a compartilhar. E esse é o nosso canal, Poesias para Incluir, Juvi Barbosa, entre as tantas poesias que tem lá, como cura para todas as suas dores, tanto as físicas como as psicológicas e espirituais. Mas entre as tantas poesias que lá tem, nós temos uma que diz assim: se o meu olho não vê, isso não é uma sentença, porque eu tenho o seu olho para fazer a diferença na descrição da imagem, ao revelar a paisagem que nos dá tanto prazer. O olho que vê deve servir ao olho que não vê. Portanto, experimente essa crença que o outro na diferença quer apenas pertencer. Do canal Poesias para Incluir. Se inscreva e compartilhe com o nosso canal. E eu tenho uma poesia feita pelo Juvi, em homenagem ao meu namoro com Arlen. Inclusive, o Juvi É foi um dos verdade, eu só não cupidos. saberia recitar, porque esse privilégio eu deixei para você recitar exatamente para ele e ele recitar para você num processo de amor contínuo e mútuo. Com direito a cupido. Cupido Juvi, cupida Meire, cupida Pois Ângela. é. Foi uma legião Sem de dúvida, cupidos. sem dúvida. E eu É agradeço verdade. muito a participação do Juvi. Agradeço a todos que estão assistindo. E quem gostou, curte e se inscreve no canal Inclusão é a Solução. E também se inscreve no canal do Juvi, Poesias para Incluir. Imagina que você ficará muito mais completo e identificado com as causas dos grupos em desvantagens quando você estiver inscrito na Inclusão é a Solução e Poesias para Incluir. Certamente você terá noites mais leves do que as noites turbulentas que muitas vezes tomaram conta das suas madrugadas. Muito obrigada. Gostei muito da sua entrevista. Obrigado a você, Marina. Eu também gostei demais e quero mandar um abraço para a sua audiência e dizer que foi um prazer falar para a sua mídia social, seu canal Inclusão é a Solução. E nessa mesma medida eu convido a todas as pessoas a divulgarem o canal da Marina, porque, sem dúvida, inclusão é solução.